Esse ser cedeu à tentativa. O seguinte: ele nos convocou para um local afastado a 60 quilômetros ao sul de Lima. Como vocês podem observar, o litoral peruano é isso, nada. Neste local, nós fomos, comparecimos, né? E, dadas as informações, marcou um horário determinado, seguinte, e éramos um grupo muito pequeno, éramos acho que em torno de umas 10, 11 pessoas máximo, todo mundo garotado. Eu era o mais velho, estava com 18 anos na época, o mais jovem teria 13 anos, todo molecada, e de repente, quando nós nos encontrávamos no local, na hora indicada, aparecia um trambolho, não exatamente igual a esse, na verdade, mas um objeto de uns 30 metros de diâmetro, 35 metros de diâmetro, de forma lenticular. Nós ficamos apavorados porque nunca pensamos de que a experiência fosse realmente acontecer, quando de repente estávamos com um grupo de trambolho à nossa frente. Apavorados, completamente assustados, vimos sombras nas janelas daquele objeto e pensamos, bom, que a partir desse dia nunca mais ninguém mais saberia da gente. E as entidades se comunicaram mentalmente dizendo de que não iriam descer, porque não estávamos preparados para isso, e que tinham apenas comparecido com a intenção de dar prova de que o contato era real. Muito bem, e que era somente isso, e que haveria um outro momento em que eles novamente nos contatariam. E foram embora. Mas toda esta experiência, toda esta loucura, durou algo em torno de uns 20, 25 minutos. Quando o objeto foi embora, voltamos correndo para Lima, chegamos de madrugada, arrancamos meu pai da cama, não acreditou na gente quando começamos a contar que tínhamos visto um disco voador. Meu pai, um grande pesquisador já de longa data, ouvindo de nós que tínhamos nos encontrado frente a frente com um disco voador a menos de 80 metros, ele olhou para nós e falou: vocês confundiram o vagalume, vocês confundiram o raio, fenômeno meteorológico, vocês viram, sei lá, um globo-sonda, satélite, avião. Nós olhamos para meu pai e dissemos: pai, vimos um disco voador. Pai, acredita, pai, pelo amor de Deus, pai. E não, infelizmente falavam: não é possível, um grupo de garotos como vocês, moleques, que vão fazer lá no meio, que seres de outro mundo vão querer como uma cambada de moleques que nem vocês. Mas pai, vimos um disco voador. Não acreditou na gente. E, entendendo muito bem o recado pelo tom de voz do meu pai na madrugada daquele dia, recuamos estrategicamente para aguardar um outro momento para conseguir falar com ele. No dia seguinte conseguimos conversar com ele novamente e colocamos a pulga atrás da orelha, porque meus companheiros, que também haviam participado da experiência, haviam voltado para suas casas e contado, obviamente, o mesmo fato. O telefone da minha casa naquele dia não parava, porque todos os pais ligavam para meu pai, falando: o que é isso que meus filhos estão falando que viram? Meu pai também já perturbado, né, extremamente, vamos dizer assim, chateado com o assunto. Nós conseguimos lhe colocar que era importante narrarmos o que havíamos presenciado. Conseguimos uma reunião com todos os pais do que nós havíamos visto, explicamos a respeito e conseguimos colocar a seguinte pulga atrás da orelha: bom, esses seres marcaram uma nova experiência, nós vamos, se vocês não forem, tudo bem, mas se acontecer alguma coisa e vocês perderem de ver o que nós vamos ver. Aí a pulga ficou atrás da orelha e decidiram nos acompanhar. 40 adultos foram a esta segunda experiência de campo e obviamente nós juntos. Foi uma zona total, né? Porque o pessoal pensou que estava no piquenique, levou tudo quanto foi coisa, violão, caixa de cerveja, né? Aparelho de som, todo mundo perguntando: cadê os verdinhos? Quero não aparecer os verdinhos, né? Quando de repente apareceram no total os 3 objetos. E lógico, aí foi aquela loucura total: o que é aquele? Meu Deus do céu! Foi gozado porque nós avançamos, falamos que iríamos primeiro, meu pai falou que iria depois. Chegamos ao local, estávamos apavorados, né? Porque éramos um grupo de moleques. Aí estávamos no meio do deserto, aguardando meu pai e todo o resto dos adultos chegar. Começamos a olhar um para o outro e falamos: e se não vierem? Se os até não aparecerem hoje, como que a gente fica? Então foi aquele frio na espinha, né? Porque imagina todo mundo chegar lá, ficar olhando para cima e não acontecer nada. Aí, realmente, nossa moral nunca mais seria a mesma. Mas naquele momento vimos 2 objetos no fundo, deslocando-se, e lógico, né, acabamos tendo a possibilidade de ter a tranquilidade que eles já estavam por perto. Quando meu pai chegou e perguntou para nós onde estavam os objetos
objetos, aí algumas senhoras que estavam lá no fundo deram alguns berros enormes. O que é? Meu Deus do céu! E lá no fundo tínhamos um objeto enorme, cilíndrico, mais ou menos inclinado, que começou a aparecer, tipo aquele filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, atrás da montanha começa a surgir uma coisa iluminada, onde temos um objeto cilíndrico que começa a deslocar-se, todo mundo caindo à volta, e depois outros objetos que fizeram outras evoluções. Ao todo, 6 objetos apareceram naquela noite. E lógico, aquela pergunta, como que isso é possível? Né? O que estava acontecendo? Nós não tínhamos a mínima ideia do que estava acontecendo. Aí decidimos continuar e ver o que ia dar tudo aquilo. Para nós era uma aventura, uma extraordinária aventura na vida real. De repente ir a um determinado local afastado, aguardar e de repente aparecer estranhos objetos luminosos. Nas seguintes semanas, continuamos a frequentar aquelas regiões e sempre objetos apareciam. Até que um dia, andando pelo deserto, seguinte, estávamos nós caminhando em direção a um determinado local, quando de repente meu irmão, que estava à frente da gente, desaparece. Ficamos apavorados. Cadê? Onde está? Como é possível que tenha desaparecido? Vimos ao longe, entre as dunas, uma luz. Chegamos até lá. Meu irmão estava com uma espécie de transe, frente a ele uma espécie de cúpula de luz, e do interior saiu um homem, mais ou menos com essas feições. Um homem mais ou menos de 1,80 m, muito similar a nós fisicamente, como vocês podem observar, e começou a conversar com ele. Nós rodeamos, eu fiquei na lateral daquela massa de luz, era como um fio de luz na verdade. Ele deu meia volta, entrou na parede de luz e desapareceu. Eu caí sentado na areia quando aquilo se desligou, porque realmente era um absurdo. Ficamos sabendo depois de que isso que nós tínhamos visto era uma espécie de uma holografia, um holograma. Não era a forma física deste ser, porque nós tínhamos visto, mas uma espécie de uma projeção dele, tridimensional. Eles tinham feito isso, segundo afirmavam, para nos acostumarem à sua forma física. Umas semanas depois, voltamos novamente, éramos 5 ou 6 naquele dia, ao mesmo local, e, como de costume, um objeto chegou. Seguinte, esse objeto se aproximou das montanhas, como sempre faziam, e, para nossa surpresa, começou a se aproximar. Mais ou menos estacionou em cima da gente, quase que na vertical, e começou a descer. Descer, descer, descer. E nós, com o coração cada vez aqui, aqui. E as batidas cada vez mais e mais aceleradas. Sabe que esse objeto pousou a uns 150 metros da gente. Bom, o objeto parado lá e nós aqui, olhando para aquele trambolho, uma lentilha metálica, extremamente metálica, não tinha janelas, nada por fora que pudéssemos observar. E de repente, naquela escuridão da noite, uma espécie de escotilha se abre, a luz do interior sai e vemos uma sombra. É agora que vamos levar embora. Nós ali, olhando para aquilo lá, e ficamos lá olhando, apavorados, mortos de medo. O que vai acontecer? A gente não sabia. Muito bem. Aí ficamos um tempão. O que a gente faz? Vai embora, fica, vai embora, fica. Até que, de repente, um comentário surge. Se nós formos embora e não nos aproximarmos, e eles forem embora, nós vamos ficar com a dúvida sempre de como seria o interior de uma nave e não vamos poder conviver com a ideia de termos tido a oportunidade de nos aproximarmos ou até de entrar num objeto e deixamos passar. Aí começamos mais ou menos a tentar nos aproximar um pouco e pouco a pouco fomos nos aproximando do objeto. E começamos a ver de que aquela figura que estava na escotilha, naquela porta aberta, fazia sinais para nós de nos aproximarmos. Pouco a pouco fomos nos acalmando e a rampa tocava quase que o chão, embora o objeto estava bem perto do chão, a uns 2 metros mais ou menos, só que não tinha patas, trem de pouso, ele estava flutuando em cima da terra. Aí começamos a ver que o homem que estava na escotilha era muito mais alto, era bem mais alto que nós, teria até uns 2 metros mais ou menos, mas perfeitamente humano. E ele continuava fazendo sinais e conforme nós começamos a subir a rampa, ele começou a entrar dentro da nave, mantendo uma relativa distância. Quando conseguimos subir até a nave, eu era o último, claro, alguém tinha aqui, né?